Então agora a gente vai fazer um exemplo, né, do cálculo de carga térmica. Aí continuando a partir da página 54, a gente tem agora um exemplo. E para a gente começar a fazer esse exemplo, a gente precisa dos dados, né, dados do ambiente a ser refrigerado, a ser climatizado. Quais esses dados? Os dados que a gente viu aqui em cima, né? Os dados para para realizar o cálculo de carga térmica das cargas externas e das cargas internas. Tá? Então, aqui já tem um exemplo feito, a gente vai acompanhar esse exemplo e também, além dessa forma, dessa metodologia, a gente também vai usar simuladores virtuais. Tá? O simulador virtual, no caso, a gente vai estar usando do fabricante Consul, nesse site do fabricante Consul, vai estar usando também aí o do fabricante Springer, nesse site aqui do fabricante Springer, que é disponível esse simulador virtual, e vai estar usando também o simulador do fabricante aí LG, tá? Nesse site também aí tem disponível esse simulador virtual. Qual a questão? É que através da apostila a gente vai saber a quantidade de calor a ser removido do ambiente. Esse é o cálculo de carga térmica. Nos simuladores, a gente não vai saber qual é a quantidade de calor que precisa ser removida, tá? Nesses simuladores do fabricante. Ele já vai te dizer qual é o equipamento que você vai instalar. Ou seja, tá? Através desse simulador, ele não vai te dar a quantidade de calor que tem que ser removida. Ele vai te indicar o equipamento que ele tem. Então, exemplo, se a carga térmica, o cálculo de carga térmica lá desse em torno de, exemplo, 6.300 BTU de calor a ser removido do ambiente, de um quarto, de uma sala, seja lá qual for o cômodo que você está fazendo esse cálculo, o cômodo. Então, o que acontece? Só que o fabricante ele não tem um equipamento de 6.000, porque não tem mesmo, nenhum equipamento, nenhum fabricante tem. Alguns fabricantes vão ter 7.000 e 7.500. Então, o que isso quer dizer? Que o fabricante vai estar te recomendando a usar o equipamento ou de 7.000 ou de 7.500 que ele tiver disponível na empresa dele, tá? Mas só que se o fabricante não tiver um de 7.000 ou de 7.500, ele só tem um de 10.000. Então isso quer dizer que o fabricante ele vai estar te oferecendo aqui no final do cálculo, vai estar te indicando, na verdade, essa é a palavra correta e não oferecendo, tá? Te indicando um equipamento de 10.000 BTUs. Por quê? Porque é o equipamento que ele tem disponível. Isso é um exemplo, por exemplo, do fabricante aqui da LG. Os equipamentos dele, tanto de janela como split, começam a partir de 9.000 BTUs. Então, independente do valor de carga térmica que você tiver, abaixo de 9.000, ele sempre vai estar indicando o equipamento de 9.000. Não interessa se a carga térmica deu 4.000 BTUs, se deu 6.000 BTUs ou deu 7.000. Ele vai estar te indicando o equipamento de 9.000 BTUs, ou seja, o resultado que esses simuladores virtuais vai estar te dando não é o resultado do cálculo, e sim a indicação do equipamento que o fabricante tem disponível, tá? Então tem que levar isso em conta quando vocês forem utilizar esses simuladores, tá? Não é o cálculo de carga térmica, é a indicação do equipamento. Inclusive, a própria Springer dá aqui faz uma observação que a presente simulação de carga térmica deve ser entendida apenas como referência exemplificativa e meramente aproximada, não correspondendo integralmente às diferentes realidades locais onde o equipamento será instalado, uma vez que há inúmeras variáveis a serem aplicadas à ponderação da carga térmica adequada a um ou outro ambiente. Então, a própria Carre já faz aqui, a Springer, né, já faz essa ressalva, tá? Que a recomendação da Midea Carre é a de que o cliente sempre utilize a orientação de um técnico
autorizado. Tá? Então, ou seja, é o trabalho de vocês, uma vez que terem essa indicação do site, avaliarem se realmente é a melhor alternativa, baseado em cada local, porque os fabricantes já estão se isentando. Uma vez que você usou esse simulador virtual, colocou o equipamento, mandou o cliente comprar esse equipamento baseado no resultado desse simulador. Aí, se o equipamento não der o rendimento para o ambiente, o problema não é do simulador, o problema é seu, tá? E não do fabricante. Ele já está se isentando aqui, ó. Por quê? Porque você tem que avaliar também outras variáveis. E essas outras variáveis, tá? Quem vai estar determinando isso é justamente o técnico, é o mecânico que conhece, né, cada situação, a experiência ali que ele tem, que ele vai avaliar se o equipamento que o fabricante está indicando aqui no resultado final, se ele realmente atende o ambiente que está sendo climatizado. Tá? Por quê? Porque isso é apenas uma metodologia simples, tá? Que esses fabricantes estão utilizando. Então, cabe ao mecânico, ao técnico, realmente ponderar se essa metodologia simples, se a indicação que o fabricante está dando como resultado final, se realmente atende. Tá? Então, fazendo primeiramente o uso da tabela que tem na apostila, tá? Que também é um método estimativo, fazendo também, utilizando a apostila, ele diz aqui, ó, dados do ambiente, sala residencial, com 4 metros de largura, 5 metros de comprimento, 3 metros de altura. Então, o que eu preciso saber? Qual é o ambiente, se é sala, se é quarto, se é residencial, se é comercial, tá? Se é ambiente. E com isso eu já calculo logo o quê? O volume, porque a tabela me dá aqui, ó, o volume do ambiente. E o volume do ambiente é tido como? Basta eu pegar o comprimento, a largura, multiplicar pelo comprimento e multiplicar pela altura. Multiplicando os três, eu vou ter o volume, que é 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes... isso mesmo, 20 vezes 3, 60. Só que é 60 metros cúbicos, não é quadrado, tá? Volume é metro cúbico, tá aqui, ó, metro cúbico, tá? Volume é metro cúbico. Foi um erro de digitação aqui e colocou o quadrado. São metros cúbicos, 60 metros cúbicos. Casa térrea, ou seja, a sala possui telhado, né? Então a casa é térrea, é diretamente sobre o solo. Essa é uma casa só de um andar. E a sala possui telhado. Possui uma janela de 5 metros quadrados, com cortina, né? Então, ou seja, tem uma janela já com 5 metros. Então, ou seja, pode ser aí, né, o tamanho já pegou o comprimento, já pegou a altura da janela, ou a largura e a altura da janela, e com isso já tem a área da janela. Tá? E já está te dizendo que essa janela tem cortina. E essa janela recebe sol pela tarde. Tá? Essa janela tem incidência de solar pelo período da tarde. Usualmente, 3 pessoas utilizam esse ambiente. 3 pessoas estão nessa sala, né? Utilizam essa sala. Dispõe apenas de uma porta. Ele já pegou aqui as dimensões da porta, ou seja, a largura e a altura da porta, multiplicou uma pela outra e descobriu que a área da porta é exatamente 3 metros quadrados. Equipamentos elétricos e dispositivos de iluminação e suas respectivas potências. No caso, nessa sala tem uma televisão de 300 watts, um aparelho DVD de 200 watts e 2 lâmpadas incandescentes de 100 watts cada. Ele fez o levantamento de equipamentos elétricos e de iluminação do ambiente. Então, a partir desses dados, você começa a fazer o uso das tabelas, né, para fazer o cálculo estimativo de carga térmica. Então, primeiro, sala com 60 metros, lembrando, cúbicos, não é quadrado. E telhado, da tabela relação entre volume, ou seja, com esse valor aqui, você vai na tabela, que está na página 52, a tabela aqui, ó. Qual é o volume do ambiente? 60. Aí o que ele quer saber?
se é sem telhado ou se é com telhado, tá? E o que é o sem telhado e com telhado? Relembrando, né, que sem telhado, opção sem telhado, refere-se àqueles apartamentos que não são estilo coberturas ou ambientes que estão abaixo do andar mais alto, tá? Já a opção com telhado faz referência às coberturas em prédios e casas-terras compostas por telhado. E lá no do exemplo ele diz que o quê? Que a sala residência casa é térrea, ou seja, possui telhado. Então você vem aqui, ó, se possui telhado, com telhado, o valor aqui no caso dos 60 metros cúbicos é igual a 1.300 kcal/hora de quantidade de calor que precisa ser removido, tá, desse ambiente em metros cúbicos, tá? 1.300 kcal é o que ele já te dá aqui, ó, 1.300 kcal. Aí você já guarda esse valor, tá? Reserva ele, guarda ele. Apresenta uma janela de 5 metros quadrados com cortina que recebe sol pela tarde. Aí você vai lá na tabela de janelas, a próxima, né? Área de janela, 5 metros. 5 metros quadrados de janela. Tem cortina? Tem cortina. Então você vai usar ou essa aqui, ó, tá? Porque aqui é sem proteção. Essa ou essa. Aí você vai ver em que horário que bate sol. Ele está te dizendo que tem sol no horário aqui no período da tarde, sol pela tarde. Então, com proteção à tarde. Qual é o metro quadrado? Qual é a área? 5 metros quadrados. Então, o fator que você vai estar utilizando aqui é 1.000, tá? 1.000 kcal/hora. Vamos ver se lá bate. Aqui, ó. Obtém-se 1.000 kcal/hora. Então, já é o segundo valor. Guarda esse valor. Tem 1.300 e agora já tem mais 1.000. Guarda esse valor. Próximo, pessoas. 3 pessoas utilizam o ambiente. Aí você vai na tabela agora de pessoas. Página 53. Ó. Pessoas. Quantas pessoas? 3 pessoas. Qual é o calor liberado por essas 3 pessoas? 300 kcal. Então você já reserva esse valor também aqui, ó, 300 kcal/hora. Uma porta de 3 metros quadrados. Então você vai lá na tabela agora de porta, ó. Área de porta. Qual é a área da porta? 3. Tá? Calor, 330, que você precisa aí, no caso, tá removendo de calor da porta, 330 kcal. Equipamentos elétricos, o que você tem que fazer? Você tem que somar a potência dos equipamentos elétricos. Uma televisão, 300 watts. Um aparelho, 200 watts. 2 lâmpadas incandescentes, 100 watts. Então, o que você tem que fazer? 300 mais 200 mais 2 lâmpadas de 100. O que é? São 200, então, aqui, né? 2 vezes 100, 200. 300 mais 200 mais 200 novamente. Então, dá 500 aqui com mais 200 igual a 700 watts. Aí você vai lá na tabela, página 54, tabela de 700 watts. 700 watts deu quanto? Deu 560 kcal. Tá? Ah, mas se for por acaso, deu número quebrado, deu 750. Duas alternativas quando você estiver fazendo e der número quebrado. Ou você usa o valor, você arredonda, né? Você arredonda para mais ou para menos, tá? Dependendo aí do valor que for. Ou então você faz uma regra de 3, tá? Você faz a regra de 3 para saber o valor quebrado. Se 700 watts é igual a 560 kcal, quanto, exemplo, 720 watts vai ser em kcal. Aí você faz a regra de 3, né? Ou então você pega e arredonda. Ah, deu 720, então vou arredondar para baixo, né? Vou arredondar aqui para 700, tá? É um exemplo, você que escolhe aí quando estiver fazendo o cálculo.
Então, tendo 700 watts, você vai lá na tabela, deu 560. Aqui o 560, reserva esse valor também. Uma vez obtido o cálculo de carga térmica de cada componente do espaço, pode então somá-lo para determinar a carga térmica do ambiente, porque é a soma, né? Você vai pegar tudo que você encontrou e vai somar 1.300 mais 1.000 mais 300 mais 330 mais 560, o resultado 3.490 quilocal, né? Então esse é o resultado final do cálculo estimativo de carga térmica. Porém, a gente normalmente não trabalha com a unidade em quilocal, apesar de ser a unidade padrão do Brasil. É mais comum a gente saber a potência, né? Querer saber a quantidade de calor em BTU. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que transformar, né, de quilocal para BTU. E para transformar, basta multiplicar por 3,96 ou multiplicar por 4. Né? Arredondando isso aqui, vai dar o valor 4. Então, você pode pegar e multiplicar por 4. Tá? Multiplicando 3.490 por 3,96, ou então multiplicando por 4, né, é o valor arredondado, vai dar 13.820 BTU. O que é isso? É o resultado da quantidade de calor que você precisa remover desse ambiente, dessa sala residencial. A partir dessas características estudadas, você precisa ir através dessas tabelas já prontas, tá? Lembrando, dessa metodologia a gente conseguiu esse resultado aqui, ó. A partir desse resultado, o que você vai fazer? Determinar qual equipamento que você vai instalar. Por quê? Porque não existe aparelho de 13.000 BTUs, nem 14.000, nem 15.000 BTUs normalmente. Qual equipamento que existe comercialmente? 12.000 BTUs, 16.000 e 18.000, sendo que 16.000 também não é tão usual, você não encontra com tanta facilidade. Os mais comuns ou é 12.000 BTUs ou 18.000 BTUs. Então, o que você vai fazer? Qual o equipamento que você vai estar escolhendo a partir desse resultado? 12.000 ou 18? 18. Você não pode escolher 12. Por que não pode escolher 12? Porque a tua carga térmica é igual a 13.000, é acima de 12. Você nunca pode escolher um equipamento com um valor menor do que a carga térmica, do que o resultado do seu cálculo de carga térmica. E se eu escolher, professor, o que acontece? Pode ser que em situações de calor, né, situações extremas, você não tenha um ambiente refrigerado, né, de maneira satisfatória. Um exemplo para a nossa região, nos meses de janeiro a abril é o período chuvoso. Então, no período chuvoso, é normal a temperatura chegar até 30 graus, né? Até no máximo seus 30 graus aqui em Manaus, né? Então, o que acontece? Durante esse período, a carga térmica do ambiente vai ser baixa. Então, esse equipamento vai funcionar normalmente. Então, se a pessoa comprou um equipamento de 12.000, só que a carga térmica dela é 13 do ambiente, ela comprou um equipamento de 12 e comprou justamente no período de chuva, que a temperatura é mais baixa, o que vai acontecer? Esse equipamento vai render de maneira satisfatória, vai climatizar o ambiente. Porém, nos meses de quente, principalmente os meses mais quentes que a gente tem aqui em Manaus, quais são os meses? Agosto e setembro. Nesses meses, mano, esquece, esse equipamento não vai dar o rendimento satisfatório. Tá? Então, muito cuidado quando escolherem equipamento, dimensionar o equipamento para o ambiente. Faz o cálculo de carga térmica e sempre escolhe um equipamento que seja um valor igual ou acima, nunca abaixo, tá? Igual ou acima. No nosso caso aqui, a gente estaria escolhendo um equipamento de 18.000 BTUs. Se você encontrasse um de 16, poderia também. Se encontrasse um de 15,
aí você poderia também estar colocando. O que não pode é um de 12 e nem um de 13, porque deu 13 e 820. Então tinha que ser maior que 13. Se tivesse 14 mil BTUs, se você encontrar um aparelho, algum fabricante oferecendo esse aparelho de 14, você pode também estar indicando aí para ser instalado no ambiente. Tá? Então, utilizando desses mesmos dados, só que agora para o simulador virtual, tá? Para o simulador virtual, a gente vai usar agora o simulador virtual, aqui o da Consul. Então, a gente vai clicar aqui, ó, iniciar. Iniciar. Aí, a primeira coisa que ele pede para você determinar, o ambiente que você está trabalhando é um prédio? É uma casa com telhado? Ou é uma casa sem telhado? Então, qual é o ambiente que você está aí utilizando? Aí a gente vê, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, sala residencial e possui telhado. Casa térrea possui telhado. Então, a gente vai lá no simulador, casa com telhado. Está aqui, ó, casa com telhado. Casa com telhado. Próximo. É um quarto? É um escritório? Ou é uma sala de jantar? A gente não tem aqui uma sala, né? Uma sala residencial, né? Sala residencial. Então, a gente vai marcar o mais próximo aqui, ó, sala de jantar. A gente poderia estar marcando escritório ou sala de jantar. Tá? A gente vai marcar aqui a opção sala de jantar. Tá? Próximo que ele está te pedindo. Qual o tamanho deste ambiente? Ele quer saber somente o comprimento e a largura, ou seja, para esse simulador não importa a altura, tá? Só importa o comprimento e a largura. Então, você, utilizando aqui, ó, desses dados, com comprimento 5, largura 4. É o que a gente vai estar colocando lá, ó. Comprimento 5, largura 4. Colocou o comprimento, a largura, vem próximo. Aí ele quer saber o período do dia que o ambiente fica exposto ao sol. Qual é o período? Período da manhã, tarde ou sem incidência. A gente vê lá no exemplo que o período é tarde, né? Recebe sol pela tarde. Então, colocando lá no simulador, tarde. Quantas janelas? Uma janela. Então, você vem aqui em próximo. Uma janela. Nesse ambiente há cortinas? Sim. Né? No nosso exemplo, possui uma janela com cortina. Então, no nosso exemplo, vai marcar aqui a opção sim. Ó. Ele já coloca ali. Se eu marcar não, deixa sem. Né? Aqui, sim, ele deixa com cortina. Próximo. Quantidade de pessoas. Quantas pessoas tem no local? Usualmente aqui tem 3 pessoas. Né? Então, vai colocar aqui a opção 3 pessoas no local. Tá? E ele quer saber quais aparelhos existem. Aqui ele só tem 4 opções. Televisor, computador, home theater e outros. Então, a gente vai ver quais opções que ele está dando aqui nesse exemplo. Ele tem uma televisão, um aparelho DVD e 2 lâmpadas. Televisão e DVD. A gente não tem DVD lá, né? Mas tem uma televisão e um DVD. Então, a gente vai colocar aqui, ó, outros, tá? Outros. Porque como não tem opção, vai botar outros. Próximo. Quantas lâmpadas há nesse ambiente? Aí você vê lá a lâmpada. 2 lâmpadas incandescentes. Ó. Aí aqui tem, ó, lâmpada normal. A lâmpada normal é a lâmpada incandescente, tá? Nesse exemplo aqui da Consul. E aqui, lâmpada fluorescente. Então, são 2 lâmpadas incandescentes, tá? Marca aqui, ó, 2 lâmpadas incandescentes para esse exemplo, né? E ele já te dá aqui, ó, a potência necessária para seu ambiente, 12.000 BTUs. O que isso quer dizer? Que esse simulador da Consul fez o cálculo estimativo e não te deu o resultado. Ele já está te dizendo aí que o equipamento que ele indica é um equipamento de 12.000 BTUs. Aí ele tem modelo split, modelo janela, modelo portátil. Ah, professor, mas lá no exemplo deu 13, deu acima de 12. E é como eu falei para vocês, o cálculo ele não é
absoluto, ele é sempre uma estimativa. Isso quer dizer o quê? Que a metodologia usada pelo software não é o mesmo da tabela, tá? Não é o mesmo da tabela. Pelo software, ele diz que o 12.000 atende. Por esse da tabela, ele vai estar te dizendo que o 12.000 não atende. O que eu faço? Se eu fiz pela tabela e se eu fiz pelo software, está me dando valores diferentes. Eu aconselho sempre errar para mais, nunca para menos, tá? É isso que eu estou te dizendo. Erre sempre para mais. Ou então, use uma segunda opinião. Qual é a segunda opinião? Vai para outro simulador. Bora ver qual é a opção aqui que a Carre dá, tá? Carre, a Springer, tá? São os mesmos, tá? Então, por isso que eu falo só Carre, mas é a Springer, tá? Selecione o estado. Lá ele não pediu para selecionar o estado, né? Que ele já está pedindo. É uma variável a mais que entra no cálculo, tá? Aqui, ó, a região que você tá, ó, Amazonas, que coloca aí o mapa, né, do Amazonas, e iniciar. É uma variável que aqui na consul ela não está considerando, tá? Talvez seja até por isso que deu um valor mais baixo. Não pediu para a gente selecionar, não lembro agora de ter pedido, tá? A região. Então ele vai te dizer aqui, ó, casa, apartamento ou casa com laje. No nosso exemplo, casa, tá? Casa com telhado. Aí você vem aqui, ó, avançar. Sala, quarto, escritório, cozinha ou cozinha americana. Então, ou seja, por esse simulador da Springer, ele te dá mais opções aqui, ó. No nosso caso, sala, uma sala. Comprimento, já esqueci, bora lá olhar. Comprimento 5, largura 4. Comprimento 5, largura 4. Ou seja, mais uma vez, não importa o volume, tá? Ele quer saber apenas a área, né? O comprimento e a largura, tá? Ele quer saber apenas a área. Janelas, tem uma janela, cortina, sim ou não. Ele bota aí, ó, como se fosse uma persiana, na verdade, nem uma cortina isso aí, né? Então, uma janela, uma cortina. Para esse simulador, não importa a área da janela, né? Que lá na tabela que a gente usou, importava. Aqui só importa saber quantas janelas. Se é uma janela, são 3 janelas, são 2 janelas. Tá? No nosso caso é uma janela com cortina. Sol, período da tarde, nessa janela. Lâmpadas, incandescente ou fluorescente. No nosso caso, 2 lâmpadas incandescentes. Pessoas, 3 pessoas. Avançar. Eletroeletrônico. Tem quantos eletroeletrônicos? São 2, né? Aqui, por exemplo, aqui não importa qual é, né? Se é uma televisão, se é um DVD, não importa, né? Aquele outro eu tinha que dizer, do da Consul, né? Tinha que dizer qual era o tipo de equipamento. Para esse da Springer, ele não quer saber qual é o equipamento que é. Ele só está dizendo para te botar o número de equipamentos eletrônicos. São 2 eletrônicos, né, que a gente tem aqui de exemplo. A gente tem um televisor e um aparelho de DVD. Tá? Então, 2. Avançar. E ele já te diz aqui, ó, a potência necessária para esse ambiente é 18.000 BTUs. Mas por que ele colocou 18? Porque provavelmente a carga térmica deve ter dado um valor acima de 12.000 BTUs, que foi o nosso caso também aqui, ó. Deu quase 14.000. Então, como esse fabricante não tem equipamento abaixo de 18, a não ser o de 12, né? Ele não tem um equipamento, na verdade, entre 12.000 e 18, ele já está te recomendando 18.000, que foi o mesmo equipamento que a gente selecionou através dessa metodologia aqui. A gente descobriu que a carga térmica era algo próximo de 14.000 BTUs. Qual era o equipamento que a gente instalaria? O de 18. Então aqui, ó, o da Springer, ele está recomendando o 18.000 BTUs. Isso aqui não é o valor da carga térmica, já é o equipamento.
Esses softwares, esses simuladores, eles não te dão o valor da carga térmica. Para saber a carga térmica, uma das maneiras é fazendo pela tabela que foi disponibilizada aqui na apostila, tá certo? Esse da Consul ele deu 12 mil. Por que ele deu 12 mil? Vocês se lembram a variável, né? Da região. Ó. Isso aqui ele considerou a região, coisa que o da Consul não considerou, né? Então já entrou um dado a mais, né? Nossa região é muito quente. Então, aqui ele deve estar considerando uma região geral, né? Então, como ele não considerou a região, a carga térmica deu mais baixa. Consequentemente, ele recomendou um equipamento mais baixo, de uma potência mais baixa. Aqui a carga térmica deve ter dado mais alta, logo ele recomendou o mesmo equipamento que a gente tinha selecionado através dessa metodologia aqui, ó, a partir do resultado dessa metodologia de cálculo. Fazendo agora, né, a prova final, que é a DLG, né? Aqui ele está te indicando um de 12 mil, aqui ele está te indicando de 18. Bora ver o quanto que o da LG agora vai estar te indicando. Olha o dado importante, ó, o da LG ele pede qual é a região, nosso caso, região norte. Ele te diz qual é a quantidade de pessoas, te pergunta, na verdade, você que tem que dizer, né? 3 pessoas, ó. Qual é o equipamento? Tem um televisor. Só que ele não tem outros, né? O nosso é um DVD. Então, só tem televisor, computador e frigobar. Então, a gente vai colocar mais um televisor. Você poderia estar colocando computador, o que quisesse, tá? Mas a gente vai colocar mais um televisor aí. A gente vai colocar 2 televisores para compensar, então, o que não tem o DVD. Tá? Ele já não quer saber agora qual é o tipo de ambiente, se é uma sala, se é um quarto. Ele não quer saber também qual é o tipo do ambiente, qual é o tipo de construção, né? Se é uma casa, se é um prédio, tá? Ele não se importa. Essa metodologia aqui que ele está propondo, ele não se importa com isso, tá? Ele está te perguntando apenas a região, quantidade de pessoas, equipamento, está te perguntando as dimensões e está te perguntando a iluminação natural, tá? E o tempo de uso para calcular aqui, ó, a economia de energia, ou seja, isso aqui não vai entrar no cálculo estimativo de carga térmica, mas já vai te dar uma ideia de consumo de energia, tá? Coisa que os outros dois aqui também eles não deram, né? Mas aqui ele já vai te dar uma ideia. A gente vai deixar no padrão que está aí, ó, que a pessoa vai utilizar o equipamento 8 horas por dia, 20 dias por mês, já vai te dar uma estimativa de consumo, tá, de energia. Então, continuando. Norte, 3 pessoas. Tá um computador aqui, vou zerar. Largura, 4 metros. Comprimento, 5 metros. Iluminação natural, muito sol, pouco sol. A gente tem sol à tarde, né? O pouco sol é de manhã, muito sol é à tarde. Então a gente vai marcar aqui, ó, muito sol, tá? Muito sol porque é no período da tarde. Se fosse de manhã, pouco sol. Se for à tarde, muito sol, tá? Então, e pronto, vê resultado. Terminou o cálculo. Qual é o equipamento? A LG também está te dando aqui, ó, uma indicação de um equipamento de 18.000 BTUs, igual a Springer também propôs. O único que deu um valor bem abaixo foi o da Consul, né? Por quê? Principalmente porque a Consul não considerou a região, tá? Provavelmente a Consul não considerou a região, como a gente viu lá no cálculo, e por conta disso deu uma indicação de equipamento mais baixo. Então aqui a gente confere, que a gente confere? Que esse simulador da Springer e esse simulador da LG, eles dão uma indicativa aproximado com a indicativa que a gente também fez pela tabela, tá? Então essas são as metodologias simplificadas que você pode estar utilizando para ambientes residenciais ou comerciais de pequeno porte, né? Um salão ali, um cabeleireiro, um barbeiro, alguma coisa assim, tá? De pequeno porte, tá? Então nada de pensar que isso se aplica a ambientes comerciais de médio e grande porte, ambientes industriais. Isso aí são outras metodologias de cálculo, certo?